Nossa meditação de hoje tem como título O Ato Estranho de Deus. O Ato Estranho de Deus. Na Bíblia, queridos, não te encontra muitas histórias fascinantes, histórias bonitas, promessas bonitas. Não te encontra muitas coisas que te alegram nosso coração. Mas também na Bíblia não te encontra, às vezes, histórias narradas, e não te encontra profecias e declarações de Deus que às vezes te deixam preocupados e perplexos. E sabe por quê? Porque, apesar de Deus ser muito bondoso para o coração humano, Deus não te troca nada com sua justiça. Nada. Trazemos dois exemplos para não poder compreender o que nos trata hoje. No livro de Gênesis, no capítulo 6 a capítulo 8, não te encontra lá a atuação de Deus. Já que a Bíblia é a revelação de Deus, de ser desígnio, de ser vontade, de ser desejo para o coração humano. E também é a história de atuação de Deus na história do mundo. Não te encontra, por exemplo, no livro de Gênesis se mantinha dito, no capítulo 6 a capítulo 8, capítulo 9, uma história muito triste que às vezes deixa o homem perplexo no coração. É o quê? Ali Deus aplica seu juízo sobre o mundo, trazendo águas de dilúvio para destruir o ser humano. Deus revela para Noé, tem arrependido de ter criado o homem sobre a face da terra. Por quê? Porque a maldade humana foi muito crescente, foi muito duro a ponto que Deus se sente triste no seu coração e Deus decide dar cabo a tudo ser vivente sobre a terra. E Deus abre como porta do céu, derrama água sobre a terra e consome todo ser humano, que escapa somente 8. Numa outra situação, não te encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, capítulo 19, a Bíblia te narra uma história também muito triste. Depois de castigo de homens antediluvianos, Deus traz um outro castigo sobre a terra, quando que Deus abre o céu e derrama fogo sobre Sodoma e Gomorra, duas cidades que existiam na época. E às vezes não te pergunta por quê. Porque horas que não lê informações de Bíblia, que a Bíblia está descrevendo, Deus é amor. Querido, e a Bíblia está falando que Deus tem amor por nós, mas a Bíblia está falando que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. No livro de Crônicas, não te encontra a declaração que Deus é bom. No livro de Salmo, não te encontra informações que Deus é justo, Deus é misericórdia. Então, por que Deus tem feito castigo sobre a raça humana se Deus ama o homem tanto? Por que Deus destrui o mundo no tempo de Noé com o dilúvio de água se Deus ama o homem? Por que Deus derrama fogo do céu para consumir o homem se Deus ama o homem? Por quê? Tem coisas que te põem interrogações na nossa mente. Ato estranho de Deus. Se Deus é bom. Então lembra uma vez, lá na universidade, houve um professor de filosofia, doutor na filosofia, num sábado ia fazer uma pregação. Na decorrer dessa pregação, eu fiz uma declaração que espanta todo mundo. Eu falei, Deus é tudo poderoso e Deus é tudo amor. Eu falei, mas se Deus é tudo amor, é capaz de ser tudo poderoso, e se Ele é tudo poderoso, é capaz de ser tudo amor. Terá para compreender isso? Está complicando a vida, não? E Deus às vezes te encontra nesse extremo. Por ser amor, tem certas coisas que é capaz de fazer por ser amor. Por ser justiça, existe certa coisa que Deus é capaz de fazer por ser justiça. Mas Deus é justo, Ele continua justo. Deus é amor, Ele continua amor. E Deus simplesmente aplica o que deve ser aplicado. Ainda falamos uma coisa.
Deus, no livro de Isaías, Deus fala que tem prazer, no livro de Ezequiel, Deus fala que tem prazer na morte de ninguém. E que tem prazer na morte de ímpios. Deus que tem prazer na morte de ninguém. Mas, portanto, Deus te castiga a raça humana. Amados, não queria para não ler. Agora não queria para não concentrar sobre o que a Bíblia se menciona. Declarações que a Bíblia te faz para dias futuros. Então, Deus traz juízo sobre homens antediluvianos. Deus traz juízo sobre cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus promete trazer um juízo agora à terra inteira. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, se não pode ler, capítulo 20. O primeiro não lê, só Mateus, capítulo 25, no verso 41. Jesus Cristo falando ele mesmo, ele falou o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não imagina uma coisa: Jesus Cristo, aquele que foi designado para o céu, para vir nesse mundo, para viver, para morrer na cruz e com seu sangue, para salvar a humanidade. E Jesus Cristo faz uma tal declaração, que quando ele volta na nuvem do céu, acompanhado de seus anjos de glória, ele separa o povo. Tem um que fica para a direita, outro que fica para a esquerda. E aquele que está para a direita, ele faz uma declaração: entrai, sejam benditos do meu Pai, e os entra no gozo eterno. E aquele que está para a esquerda está falando: apartai-vos de mim. É o mesmo Jesus que mora na cruz para salvar a humanidade. É o mesmo Jesus que mora na cruz para perdão de pecado e de nosso pecado. É o mesmo Jesus que mora na cruz para perdão do pecado da humanidade. É aquele mesmo Jesus que um dia te volta na nuvem do céu e também separa uns e o outro. Uns para entrar no gozo eterno e outro para fogo eterno. Amados, horas que não ouve esse tipo de declaração, às vezes deixam perplexo. Porque a palavra está falando: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Será que amor está fazendo mal à pessoa? Nós como pai, como mãe, que nós ama nosso filho, nós temos coragem de queimar nosso filho no lume? É isso que a Bíblia está falando. No juízo final, que obedece a Deus está ser queimado no lume. Não pode ler ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo 20, no verso 13 a verso 15. A palavra está falando o seguinte: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro de vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ali não pode compreender agora a declaração de Jesus no livro de São Mateus, capítulo 25. Quando que Jesus Cristo também tem dois grupos de pessoas. Tem um grupo de pessoas que seu nome está escrito no livro de vida do Cordeiro, lá no céu. Tem um outro grupo de pessoas que seu nome está escrito no livro de vida. Por quê? Amados,
Todo aquele que ama Jesus, que obedece a Jesus, que abraça Jesus, que recebe Jesus como seu Salvador, que testemunha de Jesus, seu nome está a ser escrito no livro de vida de Cordeiro lá no céu. Mas todo aquele que desobedece ao Evangelho, seu nome que está escrito no livro. E quando Jesus Cristo está volta para esse mundo, ele também busca aquele que seu nome está escrito no livro de vida, para levar para gozo eterno. Então, aquele que está registrado no livro de vida, obviamente que é que está conseguindo ir para o céu. E aquele que está para o céu, seu destino é fogo e enxofre, porque esse mundo, esta terra, está a ser queimado com o fogo do céu. Então, tudo aquele que consegue ir para o céu, está a ser queimado no fogo. E queridos, tudo isso simplesmente para não chegar lá onde que nunca chega. No livro de Isaías, capítulo 28. Não está no livro de Isaías, no capítulo 28, no televerso 21. No verso 21, a palavra está falando o seguinte. E a versão está falando o seguinte. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e executar o seu ato inaudito, o seu ato estranho. Ele está falando de tempo de fim, no julgamento ou no juízo executivo, quando que Deus te levanta para pôr esse ato estranho. Amados, para Deus, destruir ser humano é um ato estranho. Para Deus, levar ser humano a dor e sofrimento é um ato estranho. Na dilúvio, Deus põe um ato estranho, um ato que é comum a Deus, um ato que está coaduna com aquele que Deus é. Na Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Ato que Deus põe na Sodoma e Gomorra, que foi um ato de agrado de Deus. E o que Deus executa na final dos tempos também que está ser de agrado de Deus. Só fez uma coisa que talvez por isso surpreende nós. Eu sei, mas Deus ama Satanás. Eu sabia isso. Deus ama Satanás. Deus ama tudo ser criatura. E Satanás foi um anjo criado para Deus. Deus que tem prazer na destruir Satanás. E segundo escrito está falando que no juízo final, Deus te derrama se ira sem mistura de misericórdia. Mas é com pesar no coração que Deus está fazendo. Mas é com pesar no coração que Deus está fazendo isso. Que no momento de execução de juízo final, quando Deus abre o céu para lume, para fogo e enxofre, abate sobre a terra, para consumir a criação de Deus. Queridos, é triste horas que não compreende, mas ser humano que Deus está amando tanto, que Deus cria, quando que Deus cria, fala, esse que é muito bom, que Deus está amando tanto, que Deus prova seu amor, está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, no verso 8, que fala, pois Deus prova seu amor para conosco, que Cristo veio ao mundo para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus prova seu amor, Deus ama ser humano, Deus está amando, Deus ama ser criatura, mas no tempo de fim, queridos, Deus é obrigado a purificar o mundo, a pôr fim no pecado, a pôr fim no mal, e como o pecado na homem que está, homem que limpa esse pecado na sangue de Cristo, está a ser destruído, junto com Satanás e seus anjos. É um ato estranho de Deus. É por isso que Isaías falando ali, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, porque, amados, fazer ser humano sofrer é uma obra estranha, é um ato estranho de Deus, muito estranho. Mas, infelizmente, existem pessoas que escolhem ser perdido. Existem pessoas que escolhem perder salvação. Existem muitos que perdem
salvação por causa de dureza de coração. Existem muitas pessoas que perdem salvação por causa de uma má orientação religiosa. Esse cara chega de conhecer Deus, esse cara chega de amar Deus, de fazer vontade de Deus por má escolha, talvez, da orientação religiosa. Existem pessoas que perdem por causa de seu desvaneio intelectual, pessoas que confiam no seu conhecimento intelectual e que abandona ou despreza conhecimento de palavra de Deus. Mas existem pessoas, queridos, que perdem por causa de sua escolha. Tem pessoas que escolhem e perdem. E por isso que escrito está falando, mas quando que está escrito no livro do Apocalipse, horas que Deus derrama sua ira sobre homens, mas homens declara uma das últimas verdades que Satanás declara junto com ímpios é que realmente a justiça de Deus é justo. Com Deus aplica justiça. Deus aplica essa justiça. Não deve, queridos, segura no abraço de Cristo. Não permanece no abraço de Cristo. Não luta para que nosso nome seja escrito no livro de vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero ler um último texto com nós. Essa meditação estava a ser publicada na minha página, ou seja, na minha página web, na Luz de Bíblia. Se nós queremos ter mais detalhes, está lá tudo detalhado com verso e outros. Eu quero ler um último verso com nós que está no 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 7 a 10. No lê na 2 de Tessalonicenses. Ali, o apóstolo Paulo está ajudando a compreender o porquê de esse ato estranho de Deus. 2 de Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 7 em diante, está falando o seguinte: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente com vós ou conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, ali, o apóstolo Paulo está dando 2 hipóteses, ou se calhar 3. Quando que Jesus Cristo volta para esse mundo, quando Jesus Cristo manifesta do céu, que vem para esse mundo pela segunda vez, acontece pelo menos 2 coisas. Ele vinga dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Coisa que não entende, não obedecem ao Evangelho. Amados, é tudo aquele que vive na desvaneio intelectual ou na loucura intelectual. Então, Jesus Cristo também com um objetivo. E também traz felicidade eterna para seus filhos. Mas quando que é bem que o nome que está escrito no livro de vida, lá no céu, vamos estar ser vingado dele. Jesus Cristo também vinga aos que não conhecem a Deus. Amados, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Jesus Cristo também vinga de quem? De que esse que quer conhecer Deus. Tem uns que quer conhecer Deus por escolha de não querer conhecer. Tem uns que
que conche Deus por causa de uma má orientação religiosa. E tem uns que, apesar do esforço que Deus te faz para alcançar a salvação, ele te escreve com o seu próprio dedo seu nome no livro de perdição. Ainda que livro de perdição que existe, não. Que hoje, se não ouve essa voz, que não endurece nosso coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus põe à nossa disposição o seu Espírito para conduzir-nos. Ora, amados, tudo aquele que é guiado, influenciado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Então Deus tem tudo possibilidade, Deus põe tudo alternativa possível para que não seja salvo. Que tem nenhum homem que te perde salvação e que Deus no final está ser culpado por morrer e perder salvação. Ninguém. Deus que te ama essa criatura, prova seu amor para com nós, quando Cristo morre na cruz de Calvário, nós ainda pecadores. E o apóstolo Paulo está falando, dificilmente um homem morreu para um justo, mas Jesus Cristo morre para os pecadores. Então tudo está no nosso alcance. Nos faz o possível para que nós nunca seja contado diante os que está a ser lançado fora. Tem uma citação que está no livro, no comentário adventista, que está falando o seguinte: é estranho a ele, quer dizer a Deus, causar dor e sofrimento, punição e morte às suas criaturas. Mas, ao mesmo tempo, ele não inocenta o culpado, o que está escrito no livro de Êxodo 34, verso 7, e também no livro de Êxodo, capítulo 20. O Senhor teu Deus não terá por inocente o culpado. Às vezes, a justiça divina parece demorar tanto que os seres humanos concluem que jamais virá. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 14 e verso 15, o profeta faz uma declaração que nos serve fazer o bem, de modo que tudo o que o Senhor faz nunca tem nenhuma punição. É o que o homem pensa. Que desde que você está falando de punição de Deus, desde que você está falando de volta de Jesus, desde que você está falando de segunda vinda de Cristo, isso nada acontece. Mas a palavra está falando que Deus não tem por inocente o culpado. Ainda a citação continua a falar: ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam, mas no juízo final, esta justa conta com Deus. Tudo aquele que abandona, tudo aquele que ignora o Evangelho, tudo aquele que desobedece, tudo aquele que abraça Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que aceita a salvação de Cristo, seja qual for a crença, amados, infelizmente, o ato estranho de Deus se executará. Então, que Deus pode abençoar, que Deus pode ajudar, que Deus pode ajudar a compreender que, apesar de Deus ser amor, Deus ser justiça, Deus ser misericórdia, Deus ser bondoso, Deus ser soberano, Deus ser tudo aquilo que a Bíblia descreve, Deus, Ele é justiça. E a justiça de Deus prevalece no tempo de fim. Então, que Deus pode abençoar e que Deus abençoe essa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.